Fala galera, estamos de volta aqui no nosso Teoria Pro Enem, hoje falando sobre um tema que o pessoal tem muita dificuldade, que é a tal da cinemática vetorial. Poxa, Reinaldo, eu sempre tenho dificuldade já em cinemática e também tenho dificuldade em vetores, então em cinemática vetorial vai ser muito pior. Não vai, porque eu vou ensinar para vocês a cinemática vetorial de uma forma revolucionária. Eu vou ensinar para vocês a cinemática vetorial de uma forma simples. Isso já é revolucionário bastante. Porque o pessoal complica muito cinemática vetorial. Boa parte dos textos de cinemática vetorial são muito acadêmicos. Ou seja, eles não estão errados, mas eles são estritamente rígidos, assim, do ponto de vista científico. E aí fica um pouco complicado de você entender. A cinemática vetorial ela não é muito difícil, principalmente em concurso de vestibular, no Enem, nessas provas no nível do ensino médio. Então, dá uma olhadinha para cá para você poder entender o que vem a ser essa cinemática vetorial. Galera, quando a gente está falando de cinemática vetorial, eu estou falando das mesmas coisas de cinemática que a gente estava falando há algum tempo atrás. Velocidade, aceleração, tudo isso que a gente já estudou em cinemática normal, agora a gente tem que aplicar os vetores. Você tem que lembrar, lá da aula de vetores, vetores são setas que representam alguma grandeza física. Então, se eu falo de velocidade, essa velocidade agora não é só 10 metros por segundo, 30 metros por segundo. É 30 metros por segundo numa direção tal e num sentido tal. Então, 30 metros por segundo na direção horizontal, sentido oeste, beleza? Então, a gente agora está falando de setas. São segmentos de retas orientados que têm módulo, direção e sentido, ou seja, um vetor. Essa é a cinemática que trabalha com essas setas, a cinemática vetorial. E, basicamente, existem algumas diferenças da cinemática escalar, que é a cinemática normal, dos números, com a cinemática vetorial. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. A cinemática vetorial, ela não se preocupa, por exemplo, com a trajetória que o cara fez para poder descobrir o seu deslocamento vetorial. Essa é a primeira diferença que a gente precisa mostrar. Depois a gente vai ver velocidade vetorial e depois aceleração vetorial. Então vamos por partes. Deslocamento vetorial, que eu estou representando ali por D com a setinha em cima. O que é esse deslocamento vetorial? O vetor que liga a posição inicial à posição final, independente da trajetória. Quê? Imagina que você está aqui, ó, no ponto A, e você quer chegar no ponto B. Você pode fazer qualquer trajetória. Você pode ir andando aqui assim e faz um caminho, né, uma trajetória esquisita. E aí chegou no ponto B. Vamos supor que essa trajetória esquisita que você fez deu, ao todo, uma distância de 2 quilômetros. Beleza? Aí eu te pergunto, qual é o deslocamento que ocorreu aqui? O deslocamento, que a gente chama de ΔS, é o deslocamento escalar, foi 2 quilômetros. Beleza? Agora, qual o deslocamento vetorial? Então, o deslocamento vetorial é o vetor que liga a posição de onde você saiu para a posição de onde você chegou. Ou seja, eu vou ligar o ponto A até o ponto B através de uma seta. Esse vetor é o que a gente chama de deslocamento vetorial. E aí você vai lá e mede esse vetor. Vamos supor que nesse caso, esse vetor de deslocamento deu 1 quilômetro. Então, o cara pode te perguntar aqui, qual foi o deslocamento desse objeto, ou dessa pessoa? 2 quilômetros. Esse é o deslocamento, ou deslocamento escalar. Escalar é que não é vetorial, beleza? 2 quilômetros é o deslocamento dele, ΔS. Qual o deslocamento vetorial? Aí, você tem que ver o tamanho dessa seta aqui, que nesse caso eu disse para você que foi 1 quilômetro. Então, o deslocamento vetorial foi de 1 quilômetro, diferente do deslocamento escalar. Reinaldo, o deslocamento vetorial é sempre menor, né? Não. Se o cara tivesse saído daqui do A e vindo para o B em linha reta, o seu deslocamento vetorial seria igual ao deslocamento escalar. Beleza? Nesse caso, foi diferente. Então, o que é o deslocamento vetorial? É só ligar da onde você saiu para onde você foi e ver o tamanho. Reinaldo, mas como é que eu vou fazer para ver o tamanho? Eu vou usar uma régua? Não. Normalmente, nas questões, ele te dá uma forma de você calcular isso. A gente vai ver um exemplo.
Mas antes de ver um exemplo sobre isso, dá uma olhadinha na questão da velocidade vetorial. O que era velocidade? Velocidade era espaço sobre o tempo, né? Δs sobre Δt, que é o deslocamento sobre o tempo. Então vamos supor que aqui, ó, esse cara fez isso, fez esse deslocamento todo aqui, em, digamos, meia hora. Ou seja, o intervalo de tempo Δt, que ele fez isso, foi de 30 minutos. Ou, se você preferir, 0,5 horas. Se eu te perguntar qual a velocidade desse móvel, desse objeto, dessa pessoa, pô, velocidade 2 dividido por 0,5. Então, você ia calcular a velocidade média dessa pessoa como? A velocidade média 2 dividido por 0,5. Quanto que ia dar isso? 2 dividido por 0,5, sempre que eu divido um número por 0, alguma coisa, dá um número maior. Então, é como se fosse R$2 em moedas de 50 centavos. Dá 4 moedas. Então, 2 dividido por 0,5 deu 4. Essa seria a velocidade média desse transeunte. Ah, quem? A pessoa que está andando, beleza? Então, 4 km por hora é a velocidade média. Qual a velocidade vetorial média? Aí mudou. Porque a velocidade vetorial vai ser a razão entre o deslocamento vetorial e o tempo. Não é a razão entre o deslocamento e o tempo. Ah, mas não dá no mesmo? Não. O deslocamento é diferente do deslocamento vetorial, viu? Ah, mas se for igual, dá no mesmo? Aí vai dar o mesmo número, beleza? Mas o que eu quero que você lembre é qual a diferença da velocidade vetorial para a velocidade escalar. Velocidade escalar é deslocamento sobre o tempo. E velocidade vetorial? É deslocamento vetorial, que pode ser diferente do deslocamento, beleza? Então eu vou pegar agora o D aqui. A velocidade vetorial não daria 4. A velocidade vetorial, e aí eu tenho que botar a barrinha de módulo, o módulo da velocidade vetorial seria o 1 km dividido por 0,5. Então, 1 dividido por 0,5 dá 2 km por hora. E aí você acabou de ver que é diferente a velocidade escalar da velocidade vetorial. São valores diferentes. Deu para entender? Por que os valores são diferentes? Porque os deslocamentos são diferentes. Deslocamento escalar pode ser maior, né? Normalmente é maior, mas também pode ser igual ao deslocamento vetorial. Tranquilo? Então, o vetor velocidade é o deslocamento vetorial dividido pelo tempo, que não é vetorial porque tempo não aponta para lugar nenhum. Né? Ninguém te pergunta assim, ah, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 15 anos para cima. Não, eu tenho 16 anos deitado. Não tem nada a ver isso. Beleza? Vamos dar uma olhada no exemplo nessa situação aí. Então, primeira questão aqui, o primeiro exemplo que a gente vai ter é esse aqui, ó. Considere um móvel que percorre a metade de uma pista circular de raio 10 metros em 10 segundos. Vamos adotar aqui, a raiz de 2 é 1,4 e que π vale 3. O deslocamento vetorial do móvel tem módulo igual a 10 metros. Então, ó, segura isso aqui, que eu vou ver o que ele está colocando aí no exemplo. Ele está dizendo, um móvel que percorre a metade de uma pista circular de raio 10 em 10 segundos. Então, gente, aqui, ó, metade de uma pista circular é isso aqui, beleza? O raio é 10. Portanto, aqui, ó, 10 e aqui mais 10. Se ele percorre metade de uma pista circular, vamos de novo lá nas opções. O seu deslocamento vetorial tem módulo igual a 10 metros? Volta aqui comigo. O deslocamento vetorial é a seta que une da onde ele saiu, a posição inicial, até onde ele chegou, que é a posição final. E essa seta aqui, ó, ela tem 10 metros? Não, né? Ela tem 20 metros. Então, o deslocamento vetorial aqui tem módulo 20 metros e não 10. Então, a letra A já está errada, beleza? Volta lá. Letra A, deslocamento vetorial tem módulo igual a 10 metros. Está errado. Vamos na B. A velocidade vetorial média do móvel tem módulo de 2 metros por segundo. Vamos ver. Então, velocidade vetorial é o deslocamento, que é 20, dividido pelo tempo. Então, deslocamento dividido pelo tempo, ó,
velocidade vetorial média vai ser 20 dividido pelo tempo 10, que daria 2 metros por segundo. Então, beleza. Aparentemente, essa letra B está correta. Tá certo? Vamos dar uma olhada lá. Ó. Então, a velocidade vetorial média do móvel tem módulo igual a 2 metros por segundo. Vamos seguir, vamos ver as outras. O módulo da velocidade escalar média do móvel é de 1,5 metros por segundo. Como é que eu posso descobrir a velocidade escalar nesse caso? A velocidade escalar é a distância que ele andou mesmo, é isso aqui, ó, essa semicircunferência. Você sabe que a circunferência você consegue calcular com 2π vezes o raio. Mas como é uma semicircunferência, só um pedaço, né? Então eu vou dividir por 2. Então esse 2π vezes o raio, corta aqui com isso daqui. Ele falou para usar o π igual a 3 e o raio vale 10. Então ficou 3 vezes 10. Na verdade, o cara andou 30 metros. Esse é o deslocamento. Se ele andou 30 metros, qual vai ser a velocidade média? Vai ser 30 dividido por 10. Portanto, 3 metros por segundo. Volta lá. Você vai ver que ele está falando que o módulo da velocidade média, escalar, né? Escalar é a que não é vetorial, é 1,5. E aí está errado, porque não é 1,5, é 3. A velocidade vetorial média e a velocidade escalar média do móvel têm a mesma intensidade. Não tem, né? A velocidade escalar média e a velocidade vetorial média ali são diferentes. A gente calculou, dá uma olhada ali, ó. A velocidade vetorial média vale 2 e a velocidade escalar média vale 3. Então está errado também. O espaço percorrido pelo móvel é igual a 60 metros. Mais uma que está errada, porque o espaço percorrido pelo móvel a gente acabou de calcular, que vale 30 metros. Então, o que está certo aí realmente? Volta lá. Letra B, né? A velocidade vetorial média do móvel tem módulo igual a 2 metros por segundo. Você está vendo que detalhes podem fazer toda a diferença na questão. Se ele colocasse a velocidade média do móvel tem módulo igual a 2 metros por segundo, estaria errado também. A velocidade média do móvel, ou melhor, a velocidade média do móvel exatamente é 3 metros por segundo. Beleza? Então, vimos, volta aqui comigo, o que é o deslocamento vetorial e a diferença entre velocidade vetorial e velocidade média. No próximo vídeo, nós vamos ver a parte mais importante, eu acredito, sobre cinemática vetorial, que é a da aceleração. A aceleração é mais complicada. A aceleração vetorial, ela é dividida em 2 tipos de aceleração. E a gente vai ver isso no nosso próximo vídeo. Beleza? Valeu, galera. Beijos.